E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao ServiceNow Dicas. Eu sou o Thiago Félix e a dica de hoje é sobre Flow Designer. No vídeo de hoje a gente vai aprender a pesquisar por registros no Flow Designer, certo? Mas antes de chegar lá na parte do Flow Designer, eu vou mostrar qual o tipo de problema que a gente quer resolver, né? Qual situação que a gente vai, em qual situação a gente pode usar esse tipo de coisa, beleza? Então vamos lá. Para a minha situação, eu vou usar a tarefa de problema, a tarefa problem, certo? Eu já criei um problema aqui anterior, que é esse Problem Test Tool. E aí, eu já preenchi algumas coisas, certo? Ele já está com o estado Fix in Progress, já está com Assign To, certo? Já deixei algumas coisas pré-prontas para a gente só ver o negócio funcionando, beleza? E aí, qual é a situação que a gente vai tentar resolver com o Flow Designer aqui? Perceba que nas listas relacionadas eu tenho essa lista de Problem Tasks, né, que são as tarefas de problema. E eu tenho duas tasks aqui, certo? Se eu abrir uma delas, você vai ver que ela tem esse campo de referência ao campo problem, que faz referência ao problema que essa task está ligada, certo? Que no caso é esse 40002 e que é o nosso problema ali que foi criado, beleza? Ele está aqui com state de new. E o que eu quero fazer? Eu vou voltar aqui para o meu problema. Eu quero que quando eu resolver o meu problema, ou seja, quando o meu problem mudar o state para resolved ou então para closed, eu quero que as nossas tasks, todas as tasks que estejam abertas, certo? Que ainda não estejam fechadas, sejam colocadas para o status closed também. Beleza? Então o que eu quero fazer? Eu quero que, quando eu resolver o meu problema, o sistema pesquise quais são as tasks que estão abertas, que estão relacionadas a esse problema, e que ele encontrando essas tasks, que ele feche cada uma delas. Beleza? Essa é a nossa situação, esse é o problema que a gente quer resolver, e é isso que a gente vai aprender a fazer com o Flow Designer aqui agora. Então vamos lá. Para ir para o Flow Designer, aquele mesmo caminho que você já sabe dos vídeos anteriores, Flow Designer, se você clicar aqui, ele vai abrir em uma nova aba, beleza? Eu vou clicar aqui em New Flow, vou fechar Problem Tasks. Esse vai ser o nome do meu flow aqui. Você pode botar qualquer coisa que esteja ligado. Esses outros campos eu não vou preencher, mas você já sabe mais ou menos para que eles servem dos vídeos anteriores. Então vamos lá. Ele vai carregar. Deixa ele terminar de carregar aqui tudo. E foi. Então beleza. O que eu vou usar como gatilho para esse meu flow, né? Como trigger? Eu vou usar um update, né? Um registro sendo atualizado na tarefa de problema, certo? Mas eu não quero qualquer atualização que ative. Eu quero que seja o quê? Quando o estado do meu problema, né, o state, muda para resolved, né, para resolvido, and não. Ou quando o estado muda para closed, certo? Então, toda vez que um problema mudar o estado para resolved ou para closed, ele vai mudar. E aqui eu vou deixar o trigger para rodar só uma vez, no caso, tipo, só quando ele mudar, a primeira vez que ele mudar, seja para resolved ou para closed. Porque o closed, na verdade, é um estado depois do resolved, certo? Mas eu quero que qualquer um que já ative. Então, se eu botar aqui só once, se ele mudar para resolved, ele vai rodar. Se ele mudar para closed, ele vai rodar. Agora, se eu mudar para resolved, aí ele já vai rodar a primeira vez. Se ele mudar para closed, ele não vai mais ativar, certo? Porque eu só quero que ele rode uma vez. Eu posso botar aqui para cada mudança ele poder mexer também, mas eu não quero isso. Então, configurei aqui o meu gatilho. Você percebe aqui que eu já tenho acesso ao meu registro de problema, né? O registro que vai ser utilizado aqui no gatilho. Então vamos lá. Como é que eu faço para pesquisar por registros aqui no Flow Designer? Eu venho aqui na minha action e eu boto aqui em lookup. Você vai ver que me aparecem duas opções: lookup records, no plural, e lookup record no singular. Qual é a diferença dos dois? Né? Já está meio que muito claro. No singular, lookup record, ele vai retornar apenas um registro. Né?
Mesmo que ele tenha mais registros que atendam à condição da pesquisa, mas ele só vai retornar um. Aí qual vai ser esse registro que ele vai retornar vai depender de quais critérios você vai colocar para ele ordenar a fila, certo? Mas ele só vai retornar um registro. Para você trabalhar com lookup record, é basicamente só colocar ele já vai retornar o registro, assim, né, nesse formato record, que você já pode mexer com os campos internos dele e tudo mais. É simplesmente isso. Mas a gente está trabalhando com uma lista, porque a gente não sabe quantos registros a tabela de problem task tem relacionados ao nosso problema. Então a gente quer uma lista. Então a gente vai clicar em lookup records, no plural. Para trabalhar com o lookup records, a gente não pode trabalhar direto com ele, certo? Porque ele vai retornar uma lista. E aí a gente precisa tratar essa lista antes da gente poder mexer em cada registro especificamente. Mas a gente vai ver aqui a lógica como é que funciona, beleza? Então vamos lá. Lookup records, eu posso selecionar a tabela, né, que ele vai procurar. E a tabela é problem task, que é a tabela de tarefas de problema. E as condições. Qual é a condição da pesquisa? O que eu quero encontrar nessa tabela? Eu quero que o campo do problem, né, que é o campo que faz referência à tabela de problema, seja o mesmo do problem que a gente está mexendo. Né? Ele tem o mesmo sysid ali e tudo mais. Eu posso colocar outras coisas, mas essa é a única pesquisa que eu quero fazer. Aqui você pode selecionar a ordem, né, o campo, o campo que você quer usar para ordenar, né, e é o tipo de ordem, se vai ser do primeiro para o último ou do último para o primeiro. Aqui a quantidade máxima de resultados, você pode mexer, colocar mais, colocar menos, você que sabe, eu não vou mexer nessas coisas aqui. Vou colocar um dono. Perceba aqui que, como fruto, né, como resultado desse lookup records, eu tenho aqui records no plural, diferente de um record, de um registro aqui individual. No registro individual, eu posso mexer nos campos aqui dentro, certo? Posso ver os campos que tem e tudo mais. Aqui, o records no plural, como é uma lista, eu não tenho acesso. A gente não tem essa setinha aqui. Então, como é que a gente faz para ter acesso individualmente a cada registro? A gente precisa criar uma pequena lógica aqui, certo? Então, a gente vai usar aqui o flow logic. Clica aqui em flow logic e nós vamos usar o for each. O que é o for each? É para cada, né? Literalmente para cada. Então, para cada registro dessa lista de registros, então vou arrastar essa lista aqui para cá, ele vai fazer alguma coisa, certo? Então aqui você pode ver que como resultado do for each, agora sim ele vai retornar um registro. Então para cada vez ele vai rodar esse loop, né? Essa estrutura de repetição, e toda vez que ele rodar, ele vai retornar um registro diferente, que a gente vai poder usar e fazer alguma coisa. E o que a gente quer fazer com esse registro? A gente quer fazer um update. E isso a gente já fez em outros vídeos, beleza? Update, ServiceNow Core, Update Record. Nós vamos atualizar esse registro que ele retornou para a gente. Então vamos clicar, vamos arrastar esse registro para cá. Ele já vai preencher. E o que nós vamos atualizar? Nós vamos atualizar o campo state, certo? Vai para closed. Mas, primeiro eu vou fazer outras coisas aqui. Deixa eu cortar isso aqui. Primeiro eu vou mexer no assign to, certo? E aí eu vou colocar o assign to do problema. Aqui eu vou colocar close notes. Eu vou colocar que é task encerrada automaticamente com o fechamento do problema. Por que eu estou botando esses campos aqui? Porque esses campos são obrigatórios antes de você poder fechar uma task. Então, se eu não colocasse isso aqui, ele ia dar o erro, ele não ia fechar a nossa task, certo? Então, estou colocando esses campos aqui primeiro, que ele vai preencher, que eles são pré-requisitos, e aí sim eu boto para fechar a nossa problem task, certo? Isso aqui é só um detalhe, mas
Se a tabela não pedisse esses campos preenchidos, não ia ter problema nenhum colocar aqui direto que ele já ia funcionar. Mas como tem esses requisitos, a gente preenche aqui e show de bola. Então, clico aqui no meu dono, terminei a minha lógica. Então, só para recapitular o que a gente fez, a gente usou como gatilho a atualização de um registro de problema em que o estado muda para ou para resolved ou para closed, certo? E aí, o que a gente faz? A gente pesquisa na tabela de problem task quais são as tasks que são relacionadas a esse problema, certo? Porque eu tenho o campo do problema, o campo referência do tipo problem lá, e ele faz referência a esse problema aqui. Então a gente quer procurar as tarefas que estão ligadas a esse problema, certo? Do gatilho. E aí, para cada registro que a gente encontra nessa lista, certo? Eu quero atualizar o meu problema, colocando o assign to, o mesmo assign to do problema, colocando as close notes, dizendo que foi encerrado automaticamente e mudando o status para fechado também. Beleza? Eu vou ativar aqui. Ativar o meu flow e a gente vai testar ele lá, certo? Vou dar aquele reload só para garantir, não precisa, mas só para garantir que vai funcionar tudo ali direitinho. Então estou aqui, o meu problem, certo? Com o estado fix in progress. Eu tenho aqui as minhas duas tarefas que estão com state new, certo? Vou clicar aqui em resolved. Ele mudou aqui para resolved. Se eu vier aqui, vou atualizar, só porque às vezes pode demorar um pouquinho. Mudou aqui o state para closed. Então, nosso flow está funcionando. Se a gente for abrir aqui a nossa task, você vai ver aqui, ó, enclosure. Primeiro, o assign to mudou para esse problem administrator, né, que antes era vazio. Certo? Mostra até aqui, ó, que foi feito agora. E close notes, aqui, task encerrado automaticamente com o fechamento do problema. Então, tudo funcionando. Mesma coisa vai acontecer com a outra task. Beleza? Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, deixe um comentário aí, dê a sua sugestão, fale alguma coisa. E, claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, para ver os mais conteúdos que a gente vai colocar. Beleza? Então é isso aí, até uma próxima e valeu!